Amém, 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 igreja? Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Esse tempo na presença do Senhor, adorando o nome de Jesus, amém? O nome dele é poderoso. Falando de nome, antes de chegar no nome de Jesus, deixa o celular virar aqui, que ele resolveu não virar. Esse negócio de nome é muito curioso, né? Quem sabe como é o meu nome? Meu nome todo mesmo, não é um apelido, né? Todo mundo me chama de Léo, né? Mas como é o meu nome? Leonilson. Né? Assim, fale sério, né? Leonilson, você viu? Meu nome é uma junção de dois nomes, né? O nome da minha mãe, o Lé, da minha mãe, e o Nilson, do meu pai, né? Aqueles negócios de pai, quando está sem ideia de pôr nome, né? Hoje eu amo meu nome, mas eu tive muita crise de identidade com o negócio de nome. A hora que chegava na escola, que tinha que fazer a lista de presença, lembra? Não sei se hoje em dia ainda tem isso, né? Aí a professora ia falar todos os nomes, já ficava assim, vai chegar o meu nome, meu Deus do céu. Aí, Leonilson. Assim. Hoje eu não tenho mais isso, fui curado disso. Hoje eu gosto do meu nome, olha que bonito, né? São poucos. Tem um irmão aqui que tem um nome que chama Idmi. Idmi. Ele não está aqui hoje, eu ia pegar. Idmi. Id para onde, né? Tem os nomes que é engraçado. Idmi, né? É o Id de Jesus. Hã? Idmi. No Rio não, que o seu também é engraçado. Vamos pegar os nomes, hein, gente, calma. A gente tem uma irmã aqui preciosa. O culto hoje está solene. Oh, aleluia. A ceia de hoje será solene. Olha que beleza. A Sol olha que nome bom, né? Solene. Jonas é um cara solene, tem um casamento solene, olha isso que maravilha. Os nomes têm muito a ver, né? Tem um irmão que não está aqui também, já não basta quando você é uma pessoa, né? Tem gente que é dois, né? Osmário, cadê o Osmário da bateria, né? Osmário. Eu brinco muito com o Andrés, apesar que o nome dele é em espanhol, tudo bem, né? Que eu falo que ele vale por dois, né? Andrés, né? Cadê o outro, né? São dois, é um homem que vale por dois. Então tem uns nomes que é interessante, né? E o Hugo? O nome é bonito, né? O nome do Hugo. Agora, tem um negócio no português que estraga, né? Quando a gente fala assim, uma expressão, vou chamar o Hugo. Quem sabe o que significa? Eu não vou falar, que é meio estranho, né? Estraga seu nome é bonito, mas a expressão é ruim, não deixa falar não, né? Tem gente que tem o nome, já viu aquele nome Maria das Dores? Se tiver alguém aqui, gente. Você imagina o seguinte, Maria das Dores, ou qualquer coisa. Como assim, você é das dores, né? É uns nomes que a gente não... Tem gente que tem dois nomes, né? Eu brinco com a Aline que canta, que é a Aline e Larissa. Eu falo, é a Larissa ou a Aline hoje, né? José Luiz, estava no baixo aqui. É o Luiz ou o José? Quem sabia que o Luiz chamava José Luiz? Ninguém sabia, José Luiz. O José Luiz também ali, José Francisco, olha, dois nomes, não é interessante? No seminário eu dei aula para um rapaz que ele chamava Euflávio. Aí eu fazia a conjugação do verbo, né? Eu Flávio, tu Flávias, ele Flávia. A gente brinca com esses negócios de nome. Mas é engraçado, é curiosidades de nome. Quando a gente pensa em nome também, por exemplo, o nome ele tem a ver com a autoridade. Antigamente, hoje em dia já não funciona mais assim. A gente pequeno, o pai mandava lá, vai lá no mercadinho lá, pode pôr na conta do pai, no nome do pai. E estava garantido, você pode pôr no nome do pai. Quando você é fiador de alguém, né, num aluguel, em alguma coisa, o fiador, ele é o quê? Ele se torna o responsável pelo pagamento. O teu nome está no jogo, não é assim? Se você é o presidente de alguma associação, de alguma coisa, você como presidente, você responde legalmente ali o teu nome que responde por aquilo. Então o nome tem a ver com a autoridade também. E na cultura bíblica, quando a gente vai para a cultura bíblica, aí entra o interessante do negócio. Porque na cultura bíblica, do Antigo Testamento e também no Novo, o nome ele traz muita representação de identidade e poder. Aí tem uns equívocos, tem gente, por exemplo, ele vai pegar, eu tenho um nome bíblico. Espera aí. A gente tem que tomar cuidado só para entender se você tem um nome que está na Bíblia, né? Não necessariamente um nome bíblico, porque não foi Deus que mandou daquela forma, ou como se o bíblico, né, fosse o mais santo, né? É um nome que está na história bíblica.
Então, quando a gente olha para a cultura bíblica, o nome, ele trazia uma representação da identidade, de alguma circunstância e do poder. Foi a Sol, não sei se foi nessa quinta ou foi na outra, falou do Jabes, né? O que significa Jabes? Né? Dores. Você imagina, e aí, dor? Tudo bem, seu dor? Como é que tá as dores aí? Você carregar isso, mas por que que ele recebeu esse nome? Como eu falei, na cultura bíblica, o nome representava uma circunstância. A mãe dele o teve em uma circunstância difícil. Então, o nome trazia uma identidade. E é interessante que na história de Jabes, mesmo tendo essa identidade, essa circunstância do seu nascimento, ele, pela fé em Deus, ele viveu além daquela circunstância. Mas é interessante, você imagina você carregar esse nome, Dores, né? E aí, Dor, tudo bem, Dor? Como é que tá as dores? E um nome também interessante, o Isaac. Né? Tem alguém que chama Isaac? O que significa Isaac na Bíblia? Riso, né? E aí, doutor Risada? Risadinha. É o nome mais legal, né? Tá um bom nome para você pôr no seu filho. Então, pensando nos significados, na identidade, no poder, na representação. E muito tempo atrás eu já vinha meditando, e essa semana eu resolvi mudar o texto para a gente pensar no nome de Jesus. Você já pensou no nome de Jesus? A gente até leu aqui já no início também. O nome de Jesus, segundo a Bíblia, está acima de todo nome. Podemos ler o texto junto? Acho que eu coloquei o texto aí. 1, 2, 3. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Texto interessante, o nome de Jesus é colocado acima de todo nome. Esse texto era um hino da igreja, fazia parte da lista de louvor. Era uma música para cantar. E por que se cantava? Porque é uma mensagem doutrinária que fixa. A música na igreja, historicamente, ela sempre foi usada para ensino, para que o povo decorasse aquela mensagem. Hoje em dia mudou-se muito, né? Muitas músicas modernas perdeu um pouco essa característica do ensino. Então, essa era uma música que fazia parte da igreja. E o que a gente vê nesse texto aqui, gente? Sobre o nome de Jesus está acima de todo nome. Em primeiro lugar, a exaltação desse nome foi dada por Deus. A gente vê aqui que Deus o exaltou. E Deus o exaltou por causa da sua obediência. Quando a gente lê os versículos anteriores, a gente vê que Jesus era Deus e abriu mão da sua posição de Deus, se tornou um ser humano servo, e um ser humano que vai até a morte, e a morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa da época. Jesus fez tudo isso para cumprir a sua missão de nos salvar. E por ele ter cumprido a missão de salvar a humanidade, o céu, Deus Pai, o exaltou acima de todo nome. Isso foi dado a ele. A sua humilhação foi voluntária. Ele quis se entregar naquela cruz para morrer por mim e por você. Mas a exaltação foi uma obra exclusiva de Deus. O nome de Jesus é colocado sobre todo nome. Cristo é colocado acima de toda criatura, de toda criação. Não há nada na terra, no céu, acima do nome de Jesus. Não há nada. Essas igrejas que na fachada coloca a foto, né, de um líder, de um casal, do pastor, do apóstolo, dependendo dos nomes, deviam ter vergonha, com todo respeito, né? Eles deviam pelo menos colocar o nome de Jesus. Você entende isso? Não há nada no céu, na terra, em lugar nenhum, acima do nome de Jesus. O nome de Jesus é colocado acima de toda a criação, toda a criação. Isso é fantástico. E aí o que a gente vê além da exaltação que foi dada por Deus? O título também concedido a Jesus. Quando a gente pensa que o nome de Jesus está acima de todo nome, a gente tem que entender que não é a palavra Jesus, mas no texto que a gente leu, diz que
ele exaltou o nome de Jesus acima de todo nome, para que todos confessem que Jesus Cristo é o quê? O Senhor. O título que foi concedido para colocar o nome de Jesus acima de todo nome é o Senhor. Essa palavra do grego, Kyrios, ela só era usada para Deus. No Antigo Testamento, Yahvé. Então, quando a palavra de Deus vai trazer que Jesus é o Senhor, o Kyrios, o Yahvé, sabe o que ela está dizendo? Ele é Deus. Muitos judeus naquela época não acreditavam que Jesus era Deus. Muitas pessoas naquela época não acreditaram que Jesus era Deus. Muitas pessoas ainda hoje, como também ouvimos de manhã, quem sabe pensa que Jesus é um ser iluminado, é um profeta, é alguém que ensinou coisas bonitas, fez o bem. Mas segundo a palavra de Deus, ele é o Kyrios, ele é o Senhor dos senhores, no céu e na terra. Todos estão abaixo do nome de Jesus. Aqui mostra um reconhecimento público e eterno da divindade de Jesus como Senhor do universo. Senhor do universo. A gente lê alguns textos no Apocalipse, quando está lá diante da multidão, aparece o Cordeiro de Deus, o único que é digno de abrir o livro. É Jesus, é o Cordeiro que foi morto. O nome de Jesus está acima de todo nome, uma exaltação dada por Deus, o título concedido de Senhor. A gente chama, né, Jesus, meu amigo, é legal isso, mas a gente precisa tomar cuidado com a reverência e com o lugar da pessoa de Jesus na nossa vida, de Senhor. Agora, não é simplesmente falar Jesus. Eu vou ficar então recitando Jesus, Jesus, que isso tem poder. Não significa isso. Como eu falei, a questão aqui é a posição e a autoridade que esse nome representa. Por exemplo, em Atos, há um texto onde um pessoal resolve expulsar demônio em nome de Jesus. Ele vê os apóstolos fazendo, então eles vão usar o nome de Jesus também. Então os espíritos malignos ali começam a dizer, bem, esse Paulo que você está citando, o Jesus dele, eu sei quem é Paulo. Esse Jesus que você está usando o nome dele, eu sei quem é Jesus. Mas você, eu não sei quem é. E ali, em vez de expulsar, eles são possuídos e atacados. Então, é o que esse nome representa na nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor do universo. Mas na nossa vida, é uma exaltação dada por Deus, é um título de Senhor concedido a Jesus Cristo, e em terceiro lugar, o nome de Jesus está acima de todo nome, mostra um reconhecimento universal nesse texto de Filipenses que nós lemos. O texto diz que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso significa? Que toda a criação, todo ser criado, angelical, humano, todo ser criado adorará Jesus. Toda a criação vai adorar a Jesus. No céu isso já acontece. Eles reconhecem. Me admira muito aqueles textos quando a gente lê em Apocalipse, quando todos os seres criados estão constantemente prostrados diante do Senhor, em adoração ao Senhor. A única criação que ainda insiste em não reconhecer o senhorio de Jesus é a criação humana, que recebeu a racionalidade, um pouco de inteligência, e aí eles querem usar a inteligência, um pouquinho que recebeu, contra o seu próprio Criador. Mas um dia, no dia da volta de Cristo, toda a criação adorará a Jesus. Isso é um reconhecimento universal. Amém, gente? Haverá uma confissão universal. Essa confissão, ela pode acontecer voluntária quando eu reconheço que Jesus é o Senhor, e eu quero Ele como Senhor na minha vida, e pode acontecer que vai ser nesse dia também involuntária. O que é involuntária?
significa que Deus vai forçar as pessoas? Não, não é isso. Não é que Deus vai forçar. Não trata-se disso. É que mesmo sem se entregar a Jesus, mesmo sem reconhecer Jesus como o Senhor da vida deles, eles vão ter que entender e ver que Ele realmente é Deus, é o Senhor. Sabe aquele negócio de gente teimosa? Não, eu tenho a razão, é assim e pronto, eu sempre fui assim, eu nasci assim, e acabou. Chegou na hora você vê o fato sendo comprovado. Naquele dia, todas as pessoas teimosas, tentando teimar, insistindo que não é assim, que isso é papo de religião e tal, naquele dia, quando eles enxergarem o Senhor da glória, todos se prostrarão e reconhecerão, Ele realmente é Jesus. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Quando Jesus foi crucificado, debaixo de tantos insultos, ofensas, as mesmas pessoas que Ele curou e ensinou, pessoas xingando, ofendendo, blasfemando, depois ali da morte, houve algumas pessoas que o adoraram e disseram, Ele realmente era o Senhor. Essa confissão pode ser voluntária, mas essa confissão vai acontecer também involuntariamente. Hoje, você e eu podemos reconhecer Jesus voluntariamente. Amém, gente? Amém. Podemos recebê-lo na nossa vida como Senhor, que Ele é o Senhor. Mas podemos deixar Ele ser Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa mente, dos nossos planos, dos nossos projetos. Hoje, nós podemos fazer isso voluntariamente pela fé, deixando que Ele reine na nossa casa, reine na nossa vida, reine na nossa história. Amém, gente? Amém. Em segundo lugar, o nome de Jesus está acima de todo nome. Aliás, alguma aplicação que eu trouxe aqui, qual nome tem impacto para você? Já parou para pensar nisso? Qual o nome que você fala e dá um impacto? Hoje em dia, com as questões de políticas de guerra, quando você fala Trump, tem uns que é Trump, né? Você fala Trump, tem uns americanizados, Trump, né? Quando você fala Trump, você lembra de alguma coisa? Hã? Sim, gente? Quando você fala Putin, você lembra de alguma coisa? São nomes de peso, né? Políticos poderosos. Será que a gente teme mais ao Trump do que a Jesus? Será que tem um nome de um famoso? Você imagine a gente aqui e tivesse alguém famoso. Fala alguém que você gosta, alguém famoso, e aí a pessoa entra para assistir o culto. Peraí, é fulano, pega um autógrafo, ai meu Deus. Alguns com certeza iam entrar numa histeria, né? É fulano, é ou não é? Se fosse aquela artista, Kemily, que você gosta, a famosona, não acredito. Mãe! Qual o nome que tem um impacto na nossa vida? Já parou para pensar nisso? Você quer ver outra coisa? Quando a gente está doente, alguma coisa, não, eu preciso daquele médico. É o melhor médico de Campinas. Depois, e geralmente quando os exames não vai bem, aí a gente pede oração para a igreja. Aí a gente lembra do nome de Jesus. Não estou dizendo que a gente não deva ir no médico, você entendeu, né? Mas qual o nome que tem impacto, que a gente teme? Ou ainda, que nome a gente honra mais, o de Jesus ou o nosso? A gente está mais preocupado com o nosso nome ou com o nome de Jesus? Como assim? Quando eu vivo do meu jeito, eu estou honrando a Jesus ou a mim? Ou ainda, você ora em que nome? No nome de quem você ora? Já parou para pensar nisso? Eu achei engraçado as pessoas, Deus é um só, tem Deus, mas elas oram a tantos nomes, menos o nome de Jesus. E a gente acabou de ler na Bíblia que o nome dele está acima de todo nome. Amém, gente? Em segundo lugar, agora sim, o nome de Jesus traz salvação. Tem um versículo também, somente um versículo. E aqui não dá para a gente ficar num único texto, a gente vai trabalhar de forma temática para a gente conseguir abordar o que a Bíblia nos ensina sobre o nome de Jesus. Atos 4,12 é um texto muito interessante.
que é o texto que a gente colocou naquela música, Eu Creio, né? Que é exatamente o texto bíblico, um versículo bíblico. Esse versículo a gente canta no refrão. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos olhar para o versículo. Primeiramente, está falando de salvação. O que é essa salvação? É uma libertação total. É um encontro total. Salvação não é você botar uma roupa religiosa. Não é aprender um palavreado. Salvação é o encontro com Cristo, é a mudança de vida por completo. É quando o meu espírito, minha alma, meu comportamento, minha mente, minhas palavras, meu jeito, minha família, tudo em mim é transformado a partir deste encontro com Cristo. Salvação é quando você entende que você era escravo de algo e agora eu não sou mais escravo. Salvação é quando eu entendo que eu era um religioso, mas agora eu tenho um conhecimento e um relacionamento com a pessoa de Jesus. Isso é salvação, é libertação total. E o texto está dizendo que a salvação está no nome de Jesus. Ele diz também o agente, a salvação, o agente. Quem é o agente? Não há em nenhum outro. O único agente de salvação é o nome de Jesus. Não há em nenhum outro. A gente não é salvo porque a gente é batista, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. É porque a gente conhece Jesus. Eu nasci na igreja, eu tenho isso, eu tenho religião. Gente, o agente da salvação é Jesus. Não há em nenhum outro. Outra coisa que a gente vê nesse versículo, a iniciativa que é tomada por Deus. Esse nome dado aos homens. Quem deu esse nome aos homens? Foi Deus. Deus tomou a iniciativa pela sua salvação, pela nossa salvação. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu por você quando você nem lembrava, nem pensava, nem conhecia, nem se importava com Ele. Mas Ele tomou a iniciativa de nos amar, de ir até nós, de nos salvar, de providenciar a transformação da nossa vida. Outra coisa que a gente vê aqui é o alcance. Ele diz que não há debaixo do céu. O que isso mostra? O alcance dessa salvação é universal. A salvação, o agente que é Jesus, a iniciativa que Deus toma, o alcance debaixo do céu. Jesus morreu, o nome de Jesus é entregue para toda a nação, toda a terra, toda a criação. E a outra coisa que a gente vê é a urgência. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Pelo qual devamos ser salvos. Há uma urgência pela salvação. Que mais que a gente olha aqui? Se a gente for comparar esse texto com alguns outros textos, bem rapidamente, eu vou citar aqui para você, João 14,6, é um texto conhecido. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, a não ser por mim. Então, veja a comparação. Ele é Jesus, o nome de Jesus traz salvação. Outro texto, 1 Timóteo 2,5, eu gosto muito desse texto. Pois há um só Deus. As pessoas sempre falam isso, mas Deus é um só. Em qualquer religião, Deus é um só. Elas só esquecem da outra parte. Deus é um só e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? É o apóstolo, é a igreja, é o santo, é isso, é aquilo, é a religião. Não, não, não. O mediador se chama Jesus Cristo. Será que nós entendemos isso? Será que aquele jovem entendeu isso? Será que o nosso familiar entende isso? Ou ele está vindo na igreja pela família, pelo namoro, pela namorada, pelo namorado? Está entendendo, gente? Se a gente não explicar, como é que eles vão entender? É legal estar na igreja, é legal a comunhão, mas a gente precisa entender que a salvação é pelo nome de Jesus. E aí Romanos 10,13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Eu vou falando, vai me lembrando de histórias aqui, eu não vou entrar nessa história para não demorar, mas é interessante que às vezes as pessoas dizem, mas eu posso ser salva, porque fulano diz que eu não sou, porque eu sou da religião. Eu falo, você crê em Jesus? Eu comecei a falar de Jesus, pessoal, eu creio. Então se você crê em Jesus, você é salva. E ali Deus operou, o Espírito Santo operou naquela mente, naquele coração, e aquela pessoa foi liberta em Cristo Jesus. Enquanto o outro ficava lá brigando de religião. O nome de Jesus traz salvação. Quais aprendizados a gente pode tirar aqui? A salvação é obra de Deus em Cristo. Não está no esforço moral, na religião, etc, etc, etc. Entenda isso. A salvação é obra de Deus em Cristo Jesus. Às vezes a gente pensa que a gente é salvo pela nossa obra, pelo nosso esforço, mas eu sou tão esforçado, eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu contribuo, eu faço isso, faço aquilo. Outra coisa, a exclusividade que a gente vê aqui no nome de Jesus não pode ser visto como intolerância, porque muitas vezes, muitos cristãos meio malucos, eles pensam que eles têm que sair declarando, essa cidade é do Senhor Jesus, ela tem que quebrar aquilo que é de outra religião. Espera aí, gente. Exclusividade não significa intolerância. Mas aqui nós vemos a solução dada por Deus aos homens. Se eles vão querer ou não, isso é uma responsabilidade deles. Exclusividade não pode ser intolerância. Amém? Outra coisa, essa convicção que o nome de Jesus traz salvação, não pode gerar em nós uma arrogância espiritual. Mas nós somos os salvos, a nossa igreja. Não pode gerar em nós uma arrogância espiritual, mas sim uma urgência evangelística missionária. Se eu entendo que é o nome de Jesus que traz salvação, o que é que eu preciso fazer? Se eu entendo que é o nome de Jesus que traz salvação, como é que eu vou ficar segurando ele aqui? Então, saber que o nome de Jesus traz salvação tem que nos levar a uma urgência evangelística. E uma outra lição, outro aprendizado aqui, essa solução salvadora de Deus nos coloca diante de uma decisão a ser tomada. O nome de Jesus traz salvação. Agora, dizer sim ou não para essa salvação, é você quem faz, sou eu quem faz. Nos coloca diante de uma decisão constante na nossa vida. Então hoje, nessa noite de ceia, nós precisamos reafirmar a nossa fé. Realmente é isso que nós cremos, queremos seguir a Jesus. Precisamos, e ceia é isso. Jesus disse, todas as vezes que vocês cearem, faça isso em memória de mim. Precisamos reafirmar a nossa fé. Precisamos renovar a nossa conversão em Jesus Cristo. Não podemos achar que já temos tantos anos de igreja, de crente. Precisamos renovar a nossa conversão aqui no Senhor. Amém, gente? Aliás, há muitos textos bíblicos que falam sobre isso. É outra mensagem para a gente trabalhar. Filipenses 2, vai dizer que 2:12, vai dizer que a gente tem que trabalhar a nossa salvação. Então, nós precisamos hoje reafirmar a nossa fé. Nos converter novamente, renovar a nossa conversão, e nós precisamos hoje também compartilhar desse nome. Nós não podemos segurar esse nome que traz salvação. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Em terceiro lugar, o nome de Jesus tem poder espiritual. Aqui eu vou pegar uns 2, 3 exemplos para a gente enxergar a questão do poder espiritual no nome de Jesus. O próprio texto da missão, da grande comissão, que foram as últimas palavras de Jesus, antes dele voltar ao céu, a gente sempre lê Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar tal, e a gente se esquece lá de Marcos 16, 15 a 18. O texto está aqui, eu vou ler e já vou comentando com vocês. Repara nesse texto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É o nome de Jesus que nos impulsiona a pregar. Lá no texto de Mateus, Jesus diz que ele recebeu a autoridade, e ele, pelo seu nome, pela autoridade do seu nome, diz, vão. Se eu não prego, significa o quê? Está faltando poder do nome de Jesus na minha vida.
Você lembra lá de Atos 1:8? Mas receberão poder e serão testemunhas. Se eu não prego, significa o quê? Está claro isso ou está escuro? É o nome de Jesus que nos leva a pregar. O texto continua, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nossa tarefa é pregar. Estes sinais, versículo 17, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O que a gente vê aqui? O nome de Jesus nos usa. Em seu nome podemos expelir demônios, pessoas possessas, opressas. No nome de Jesus, até falar novas línguas, dons espirituais. É o nome de Jesus que age, que trata, que opera nas nossas vidas. Aí você diz, mas eu não estou vivendo isso. Mas, gente, os sinais seguirão os que crerem. Você já buscou isso? Você busca? Não, eu só quero aquela namorada. Eu só quero aquele carro. Eu quero aquele trabalho. Você não quer fé? Você não quer dons? A gente pede isso? Quem pede, recebe. Entende? Então, é no nome de Jesus que a gente vai ser usado. O nome de Jesus. E aí o texto diz também, versículo 18, essa aqui é para vocês, hein? Pegarão em serpentes. Quem quer pegar em serpentes? E se beberem algum veneno mortal, olha, tem gente doida aí. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Espera aí, gente. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Vamos com calma. Tem lugares, né? Extremistas, literalistas, que as igrejas ficam lá fazendo isso, pegando em serpente, né, dizendo que é o poder do nome de Jesus. O texto não está dizendo que a gente tem que sair igual doido, usando de literal, vou pegar na serpente, vou beber um veneno aqui para ver se vai se cumprir essa palavra. Não é isso. Estude primeiro para depois entender a palavra. Não está mandando a gente falar isso. Está dizendo que mesmo que aconteça, quando você sai para a missão, quando você está em serviço a Deus, na obra de Deus, você está pregando o evangelho, você vai passar situações que pode ter algum risco na sua vida, mas quando isso acontece, o Senhor nos dá livramentos. Quando você está no dia a dia de carro para lá e para cá, você sabe quantos livramentos o Senhor já te deu e você nem soube? Você entende? O nome de Jesus nos dá livramentos. Muitos deles nós nem percebemos, mas um dia a gente vai saber. É o nome de Jesus que faz isso. Então simplesmente vá. Simplesmente viva, siga com fé, siga na presença do Senhor, que o nome de Jesus vai te dando livramento. Amém, gente? O poder do nome de Jesus também, espiritual, aqui o nome de Jesus tem poder espiritual. O próprio Jesus citou isso, foi citado pelo Jonatas de manhã, em Marcos 2, versículo 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Quem podia dizer que os seus pecados estão perdoados? Era Deus. Por isso que eles assustaram quando Jesus disse aquilo, porque ele estava se declarando como Deus. O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para perdoar pecados. Agora, uma atenção sobre a questão do poder espiritual, que aí tem os equívocos, né? Sempre tem que ter, e os discípulos já aprontaram isso também. Lucas 9, versículo 54, os samaritanos não permitiram que Jesus passasse por lá, porque eles viram que Jesus estava indo para Jerusalém, e eles tinham uma certa rixa, então os samaritanos aqui atrapalharam Jesus. Aí os discípulos, ao verem, está no texto, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres, olha a oração dos crentes atuais, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas não tem poder espiritual no nome de Jesus? Vou destruir tudo agora. A Bíblia responde, não é interessante? Olha o versículo 55, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para
destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então, quando você vê esse tipo de uso do poder de Jesus, da fé, de destruição, de agressão, de prejudicar o outro, você pode ter certeza, é só citar a Bíblia, gente. A Bíblia explica. Isso não é o poder que a palavra está dizendo. O tempo está correndo, mas eu tive uma situação, a gente estava numa situação de libertação. É engraçado, eu não pude rir no dia, eu vou rir agora, eu estou sempre rindo depois. E ali naquela situação, né, de madrugada, libertação e tal. E aí o irmão, orando lá, a coisa não acontecia, não saía. Então ele usou o nome de Jesus de uma forma mais poderosa. Em nome de Jesus, mais um palavrão, sai! Aí, foi um negócio espontâneo, né? Lá na hora eu não pude rir, então eu estou rindo agora, porque... Então tem uns negócios doidos que as pessoas exageram. Ou então aquele negócio de pegar a Bíblia, o livro, né, e ficar batendo na pessoa. Já viu dessa? Né? Bater na pessoa para ver se sai. Então, assim, é uns equívocos, tudo bem. Não é esse tipo de poder que a Bíblia está ensinando. Amém, gente? Amém? Para corrigir. É importante a gente fechar. E para terminar, o poder para libertação espiritual. Então, o poder que a gente vê no nome de Jesus é o poder para a missão, cumprir a missão, o poder para a libertação espiritual no nome de Jesus. Eu me lembro no meu primeiro ano de conversão, esse texto, e eu ficava ali orando, clamando ao Senhor, noite, Senhor, isso precisa mudar na minha vida, no teu nome, Senhor, eu sei que eu não tenho força, mas eu não quero isso para a minha vida. E o texto na palavra de Deus diz assim, gente, 1 João 3, versículo 5, e bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O poder contra o pecado. Gente, o pecado não vai ter poder na nossa vida se eu estou vivendo no nome de Jesus. Mas, Léo, a gente é fraco, eu sei que é fraco, então vamos nos apossar do poder do nome de Jesus, amém? Outra coisa que a gente vê, o versículo 8, quem comete ou pratica, vive na prática do pecado, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí olha o texto, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deixa eu dizer uma outra coisa para você, que eu já cansei de dizer para crente, o diabo não tem poder na tua vida. Ah, porque é o diabo, porque é o maligno. A não ser que você está abrindo a porta e dizendo, pode entrar. A não ser que você está dizendo, sai daqui, Jesus, que eu quero fazer desse jeito. Aí é uma outra história. Amém, gente? O pecado não tem poder, não vai te dominar. Você tem que tomar posse dessa verdade, do nome de Jesus. O diabo não tem poder para nos influenciar, para agir na nossa vida. E aí, para terminar, de verdade, o poder para a missão, o poder para a libertação e o poder para viver a vida espiritual. Eu quero dar só 2 exemplos muito interessantes. João 14, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Tem gente que agora arrepiou. Opa, tudo é? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Atenção, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que eu falei lá no início? O nome representa a identidade e o poder. Então, quando Jesus está dizendo o que vocês pedirem em meu nome, não é assim, tudo que você pedir a seu bel prazer. Não, está dizendo que é no poder do nome dele, não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é isso e aquilo, é porque o nome dele, a obra dele é poderosa sobre a nossa vida. Não é na nossa força e não é na nossa vontade. Amém, gente? E aí, esse texto eu acho que esclarece mais, Colossenses 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí é para a gente pensar, tudo o que fizerem em palavra ou em ação. Cada palavra que temos dito, a nossa roda de conversa no dia a dia, é no nome de Jesus que estamos fazendo ela? As nossas atitudes, as nossas ações,
cada ação que nós temos, aí a gente para pensar, é no nome de Jesus que nós vamos agir daquele jeito? Acho que isso explica, não explica, gente? Minha vontade é fazer isso, mas isso é em honra ao nome de Jesus? Está claro isso, gente? Está claro? Amém? Podemos orar então? Chamar o louvor aqui à frente. Usando esse poder desse nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus traz salvação e o nome de Jesus tem poder espiritual. Você quer desfrutar desse poder? Você quer desfrutar dessa salvação? Você quer reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na sua vida? Amém, gente?